O deputado federal Coronel Tadeu, em live transmitida por suas redes sociais pouco após a conclusão do julgamento do deputado Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal, comentou o resultado. É triste. Vocês acham que é o Daniel Silveira que foi condenado? Não. Todos nós fomos condenados a 8 anos e 9 meses de reclusão. É bom que vocês saibam que essa pena não é só do Daniel, não. Essa pena é de todos nós. O deputado explicou que, embora Daniel Silveira tenha ofendido ministros do Supremo Tribunal Federal, o Código Penal prevê as penas para esses crimes e são crimes de ação privada, de forma que os ofendidos é que tinham que entrar com representações, o que não aconteceu. Coronel Tadeu explicou que Daniel Silveira foi condenado a uma pena tão alta porque ele foi enquadrado na extinta Lei de Segurança Nacional, que já não tinha sido recepcionada pela Constituição. O deputado disse: como é que andou esse inquérito? Da forma mais errada possível. Foi feito no processo tudo que não pode, de forma que esse processo andou completamente errado. Coronel Tadeu acrescentou: não estou fazendo nenhuma crítica pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Estou apenas explicando o que aprendi na faculdade. O deputado exemplificou com o artigo 7º da Constituição, que afirma que todos devem ser tratados igualmente pela lei, o que não ocorreu no caso de Daniel Silveira. Coronel Tadeu disse: isso aí não existe mais, porque o Daniel foi diferenciado nesse processo, muito diferenciado, por sinal. Primeiro, foi condenado num processo totalmente errado, desde seu início até seu fechamento. Condenado por um crime que não existe, crime de opinião. E em volta de todo esse processo, muitos erros foram cometidos no curso desse processo. Então, esse artigo 7º pode esquecer, ele não vale mais. O deputado também mostrou que os direitos dos advogados foram igualmente violados. Coronel Tadeu explicou: olha que coisa maluca, gente. O Lula usou dos recursos previstos na lei, um recurso a cada 2 dias durante 2 anos. São aproximadamente 350 recursos que o Lula utilizou. O advogado dele, claramente ou declaradamente, queria atrasar o processo, ou seja, protelar a condenação do Lula. O advogado do Daniel Silveira entrou com 5 embargos, 5, e foi multado em R$ 2.000 em cada embargo que ele entrou. Gente, ele é advogado, ele tem o direito de defender o cliente dele, que é o deputado Daniel Silveira, e foi punido. Coronel Tadeu lembrou ainda o papel da Câmara dos Deputados. O deputado apontou: se não bastasse estar tudo errado lá no STF, a Câmara dos Deputados não ficou para trás. O deputado lembrou que a Câmara, embora tenha votado a prisão, deixou de julgar se o processo deveria ter continuado ou não. Coronel Tadeu disse: a Câmara simplesmente entregou o Daniel Silveira de bandeja para o STF. Quando ela não quis votar a ação penal do Daniel, foi isso que aconteceu com esse deputado. O deputado explicou que Silveira foi preso por crime inexistente e alertou: a Constituição Federal, neste momento, foi golpeada duramente por quem deveria guardá-la, o Supremo Tribunal Federal. E a democracia foi enterrada, porque se um dos elementos fundamentais da democracia é a liberdade de expressão, no momento em que você impõe a censura, você também impõe ao mesmo tempo uma mordaça e deixa de existir a liberdade de expressão, deixando de existir, por consequência, a democracia. Coronel Tadeu concluiu perguntando: será que nós estamos de verdade em um país democrático? Será que estamos de verdade em um país livre? Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos.
O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix.ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, boa noite para todos vocês. Satisfação ter todos aqui nas minhas redes sociais. Tudo Coronel Tadeu, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Nós estamos fazendo essa live aqui pelo Facebook e pelo YouTube. Quem sabe em alguns dias a gente possa fazer essa live também pelo Instagram, colocar ao vivo no Instagram e no Twitter, vou ver como é que faz isso ainda. Gente, hoje eu estava quase nem querendo fazer a live hoje. Tamanha é a minha decepção com o que aconteceu hoje com o Daniel Silveira. Estou aqui na garagem, acabei de chegar de Brasília. Nem vou subir, porque se eu entrar dentro do elevador a live vai cair. Eu queria muito conversar com todos vocês sobre o que aconteceu com o Daniel Silveira hoje. É triste. Vocês acham que é o Daniel Silveira que foi condenado? Não. Todos nós fomos condenados. Todos nós fomos condenados. A 8 anos e 9 meses de reclusão. É bom que vocês saibam que essa pena não é só do Daniel, não. Essa pena é de todos nós. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar, fazer uma avaliação desse fato. E eu não quero aqui dar nenhuma aula de direito para ninguém, mas pelo menos traduzir um pouco do que aconteceu nesse processo. Primeiro, gente, Daniel Silveira ofendeu os ministros do Supremo? Ofendeu sim. Ele foi muito duro com as palavras quando ele fez aqueles vídeos na frente do Supremo Tribunal Federal. E eu disse isso a ele. Onde é que está a ofensa? A ofensa está no Código Penal. Tem 3 tipos penais, 3 artigos do Código Penal, o artigo 138, artigo 139, artigo 140, calúnia, injúria e difamação. E é aí que o Daniel Silveira escorregou. Foi nesses 3 crimes. Se eu não me engano, a pena para esses 3 crimes é de 6 meses a 2 anos de detenção. Detenção é diferente de reclusão. A reclusão é para crimes mais pesados. E a detenção é para crimes de menor poder ofensivo. Crimes menores. E ainda é previsto multa. Só que tem um detalhe, uma outra coisa que eu queria contar para vocês. Nesses 3 crimes, a calúnia, a injúria e a difamação, é um crime que a gente chama no direito de ação pública privada. Ou seja, o Estado não faz nada, a não ser que o Estado seja solicitado. Então, o ofendido é que entra com uma representação para processar a pessoa que o ofendeu. Quem foram os ofendidos? Os ministros do Supremo. Inclusive, alguns nominalmente. Muito bem. Houve alguma representação de algum ministro? Não. Nenhuma. Nenhum deles se manifestou.
E aí, gente, se não existe a representação, caduca. Se eu não me engano, o prazo é de 180 dias para que eles façam a representação, a partir da data do fato. Foi isso que aconteceu. Nada mais do que isso. E por que o Daniel Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão? Porque ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional que existia, ela é de 1983, antiga demais. E ela, pela nova Constituição, que é de 1988, ela nem foi recepcionada. Ela praticamente entrou em desuso porque a própria Constituição já falava outras coisas que acabavam fazendo com que a Lei de Segurança Nacional deixasse de existir. E aí ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E aí a pena foi muito mais forte, vocês viram hoje. Como é que andou esse inquérito? Da forma mais errada possível. Por isso que eu falei, eu não vou dar aula de direito aqui para vocês. Da forma mais errada possível. E o que é a forma mais errada possível? É que foi feito no inquérito, no processo, tudo que não pode. A Constituição diz que não pode, o Código de Processo Penal diz que não pode, o Código de Processo Civil também diz que não pode, porque você vai pegando outras leis para poder subsidiar tudo que está acontecendo, e de forma que esse processo ele andou completamente errado. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica pessoal ao ministro Alexandre de Moraes, eu estou aqui apenas explicando aquilo que eu aprendi na faculdade. Eu estudei Direito de 1986 a 1990, fiz um curso de especialização em 91, e a vida dentro da Polícia Militar me fez entender muito bem o que é o Código Penal e o Código de Processo Penal. Foram 30 anos de caserna, 30 anos de Polícia Militar. E há muitos erros nisso. Há muitas afrontas à Constituição Federal. Eu vou citar uma só para vocês entenderem. Artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 7º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, e nenhuma lei vai proteger uma pessoa mais ou menos do que a outra. Esse é o artigo 7º da Constituição. Foi isso que aconteceu hoje? Claro que não. De forma alguma, gente. Isso aí não existe mais. Porque o Daniel foi diferenciado nesse processo. Muito diferenciado, por sinal. Primeiro foi condenado num processo totalmente errado, desde o seu início até o seu fechamento. Condenado por um crime que não existe. Crime de opinião. O crime dele é outro, que nós já falamos, artigo 138, 139, 140. Não foi condenado por um crime que não existe. E, em volta de todo esse processo, que durou 2 anos, aproximadamente, muitos erros foram cometidos no curso desse processo. Então, esse artigo 7º pode esquecer, que ele não vale mais. Na minha concepção, ele não vale. Né? O Daniel foi uma pessoa muito diferenciada. Vou dar um outro artigo para vocês. O artigo 133 da Constituição Federal, ele fala das prerrogativas do advogado. Olha que coisa maluca, gente. O Lula, ele usou dos recursos previstos na lei, um recurso a cada 2 dias durante 2 anos. São aproximadamente 350 recursos que o Lula utilizou. O advogado dele, claramente ou declaradamente, queria atrasar o processo. Ou seja, protelar a condenação do Lula. O advogado do Daniel Silveira, Dr. Paulo Faria, entrou com 5 embargos, 5, e foi multado em R$2.000 em cada embargo que ele entrou. Gente, ele é advogado, ele tem o direito de defender o cliente dele, que é o deputado Daniel Silveira, e foi punido. Olha, é tanta coisa errada, e eu vou repetir novamente, né? Em nenhum momento eu quero isentar o deputado Daniel Silveira pelas palavras. Mas a gente vai falar uma outra coisa também sobre a Câmara dos Deputados.
Se não bastasse estar tudo errado lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, se não bastasse estar tudo errado, e isso não poderia ter acontecido de jeito nenhum, na Câmara dos Deputados não ficou para trás também não. A Câmara, ela fez aquele julgamento da prisão do Daniel Silveira, e se eu não me engano foram 263 votos a favor da prisão. Maravilha, a gente ganha no voto e perdemos. Os deputados entenderam que a prisão era justa e ele ficou preso. Mas, quando abriu a ação penal, a partir do momento em que o juiz recebe a denúncia do promotor, inicia-se a ação penal, o Supremo corretamente comunicou à Câmara dos Deputados que estava iniciando uma ação penal contra um deputado federal, mas a Câmara não fez o que devia ter feito, que era julgar se essa ação penal continuava ou não. E a Câmara tinha 45 dias para fazer. Assim diz o parágrafo 4º do artigo 53. A Câmara simplesmente entregou o Daniel Silveira de bandeja para o Supremo Tribunal Federal. Entregou de bandeja. Quando ela não quis votar a ação penal do Daniel, foi isso que aconteceu com esse deputado. Gente, ele não é uma pessoa qualquer. Ele é um deputado federal que representa o povo. Quem está sendo punido junto com o Daniel Silveira é o povo. Porque agora os deputados vão tudo enfiar o rabinho no meio das pernas e vão ficar com medo de falar aquilo que precisa ser dito. É isso que deve acontecer daqui para frente. E vocês aí do povo? Vocês que não têm mandato? Uma hora também eu não vou estar mais no mandato. Como é que fica a minha liberdade de expressão? Segundo o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso Mello, que já aposentou, ele assim conceituava a liberdade de expressão. Aspas. A liberdade de expressão permite a crítica, a sátira, o humor, porque senão ela não é liberdade de expressão. Fecha aspas. Então, permite-se a crítica. O que não se permite é a ofensa. Isso eu também concordo. É crime, a ofensa é crime. Mas, olha isso. A que ponto nós chegamos de ver um deputado federal que deveria ter sido submetido a um escrutínio, a uma votação da Câmara dos Deputados para saber se a ação penal continuava ou não. Não significa extinguir a ação penal também não, gente. Vocês vão achar, então o sujeito ofende e fica por isso menos? Não. Enquanto ele é deputado, não anda o processo. Assim que ele sair do mandato, aí sim ele passa a responder à ação penal dele. Era isso que deveria ser feito. Mas a Câmara poderia também permitir o andamento do processo. Sem problema nenhum, ele vai responder o processo. Agora, não pode responder um processo por um crime que não existe. Não pode responder um processo por um crime que estava numa lei que não existe mais e que não foi recepcionada pela nova lei que criou, que é a nova lei que extinguiu a Lei de Segurança Nacional. Então, gente, diante de todos esses fatos errados, eu poderia aqui falar 2 horas para vocês, falando um pouco do direito, tecnicamente falando sobre esse caso, mas ele está cheio de absurdos, cheio de fatos bizonhos, que a gente nunca viu no direito. Nunca, mas nunca viu no direito. E vou reforçar novamente aqui para todos vocês, eu não estou aqui isentando o Daniel Silveira de nenhum crime. Se ele cometeu algum crime, que se apure mesmo. Se é o crime de ofensa, de injúria, de calúnia, ou até de difamação eu não vi, mas quem sabe de injúria ou calúnia, possivelmente ele tivesse cometido dentro daqueles inúmeros vídeos que ele fez. Mas não ser condenado da forma que ele foi condenado. A Constituição Federal, nesse momento, foi esfaqueada, foi golpeada duramente por quem deveria guardá-la, o Supremo Tribunal Federal. E a democracia foi enterrada.
Porque se um dos elementos fundamentais da democracia é a liberdade de expressão, no momento em que você impõe a censura, você também impõe ao mesmo tempo uma mordaça e deixa de existir a liberdade de expressão, deixando de existir, por consequência, a democracia. Será que nós estamos de verdade num país democrático? Será que nós estamos de verdade num país livre? Eu faço essa pergunta para você. Eu faço essa pergunta para você responder, para você avaliar o que significa prisão de um deputado federal. Porque o próximo poderá ser você. Assim que você falar alguma coisa contra o ministro do Supremo, você pode ter certeza absoluta que isso também não vai ficar bem para você. Pessoal, um abraço para todos. Se você gostou, vai aí e compartilha essa live para a gente, por favor. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.